E eu quero fundamentar essa palavra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, que é um dos textos mais missionários da Bíblia Sagrada, o chamado de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, se eu tivesse que dar um tema para a palavra que vou trazer ao seu coração nesta noite, na programação, eu daria o seguinte tema: Deus insiste em nos usar. Este é o tema. Deus insiste em usar a mim. Deus insiste em usar a você. É o que fica claro nas páginas da Bíblia Sagrada. Uma das maiores verdades da Bíblia, uma das coisas mais belas, mais lindas da palavra de Deus, é que apesar de nós sermos falhos, apesar de não sermos perfeitos, apesar de sermos problemáticos, apesar da nossa má vontade até, ainda assim Deus quer te usar. Deus quer me usar. E por que é que Deus quer usar a mim e a você? Existem pelo menos 3 razões que eu quero destacar aqui, pelas quais fica claro de que Deus quer nos usar. Primeiro, Deus quer te usar e me usar porque Ele é soberano. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque você se preparou, não é porque eu me preparei, não é porque nós temos conhecimento, ou não é porque nós somos mais ou menos bonitinhos. Não, Deus quer nos usar porque Ele é soberano. E dentro dessa sua soberania, você vai encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada que Deus usou até os animais, sem questionamentos, porque Deus é soberano. Então Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, na hora que Ele quer, na sua multiforme sabedoria. Ele usa cada um de um estilo, cada um de um jeito. Eu tenho minha fórmula, o meu jeito, o meu estilo de ser usado por Deus. Pastor Natanael tem o seu modo, o seu estilo. Você que está me ouvindo tem o seu jeito. Deus usa do modo que Ele quer, porque Ele é soberano. A segunda razão pela qual Deus quer nos usar é porque o mundo chora. O mundo está em lágrimas. O mundo está perdido. O mundo está em chamas. O mundo está desorientado. E para ampliar esse raciocínio, eu quero deixar claro para você que à medida que vai chegando o tempo do fim, à medida que vai se aproximando a volta gloriosa de Jesus, à medida que vai chegando o final dos tempos, não espere dias melhores, não espere dias bons, não espere situações melhores. Sabe por quê? Porque o mundo vai ficar cada vez mais desorientado. É o que ensina a palavra de Deus. O mundo ficará, à medida que se aproxima o tempo do fim, o mundo ficará muito mais desorientado. O mundo chora, meu amigo. O mundo está em desespero. As pessoas estão em lágrimas. As pessoas estão sem esperança.
As pessoas estão em depressão. Nunca houve uma época como esta em que a depressão parece ser corriqueira nas famílias e tem levado pessoas até o suicídio. O mundo chora, e porque o mundo chora, Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã, para ser um instrumento de Deus, para fazer a diferença nesta última hora do mundo. A terceira razão pela qual Deus quer usar você, pela qual Deus insiste em te usar, é porque Deus quer completar a nossa história. Todos nós temos uma história a ser desenvolvida diante de Deus. Acabei de contar aqui, em uma breve entrevista, um pedacinho da minha história. 25 anos levando a poderosa palavra de Deus para as pessoas. Esse é um pedacinho da minha trajetória. Você tem a sua história. Você tem o seu chamado. Cada um tem a sua história a ser desenvolvida diante de Deus. E Deus quer completar a sua história. Quem sabe, pastor Natanael, eu esteja sendo usado por Deus nesse momento para falar com alguém que em algum momento da caminhada, alguém que já foi usado por Deus, alguém que já foi um instrumento de Deus, alguém que já pregou essa palavra que nós estamos pregando no programa Glória, alguém que já foi tremendamente um vaso escolhido das mãos de Deus, mas em algum momento da sua história ele caiu, ele errou, ele vacilou, veio a escorregar na fé, veio a sofrer alguns reveses, veio a sofrer algum problema familiar, veio a sofrer algum problema conjugal, que o fez parar, que a fez desanimar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite no programa Oh Glória, para dizer para você, meu irmão, que Deus ainda quer completar a sua história. Deus vai ainda completar a sua história. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida com esta palavra. Deus ainda vai completar a sua história. Deus insiste em te usar. É o homem que vê o seu erro. É o ser humano que te julga pela sua aparência. É o ser humano que julga pela sua queda. Mas Deus não te julga pela sua queda. Deus quer te abençoar, te perdoar, tratar com você. E Deus quer completar a sua história. Porque Deus insiste em te usar, meu irmão. Deus insiste em te usar, minha irmã. Rapidamente, eu quero passar para você aqui alguns pontos dessa palavra sobre o homem e a mulher que Deus usa. Como é o homem que Deus usa? Como deve ser a mulher que Deus usa aqui pela palavra? Que nós não pregamos outra coisa aqui senão a palavra. Como deve ser o homem de Deus? Como deve ser a mulher que Deus quer usar? Primeiramente, o homem e a mulher que Deus quer usar na sua obra, na obra missionária, no trabalho do Senhor, deve ser um homem e uma mulher livre de embaraços. Porque no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4, o apóstolo Paulo, instruindo o seu filho na fé, Timóteo, instruindo o seu discípulo da palavra, Timóteo, ele vai dizer que o homem de Deus não se embaraça com os negócios dessa vida. Não se embaraça. Aquele que milita a boa obra, milita legitimamente, sem se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, meu irmão, Deus quer te usar. Minha irmã, Deus quer completar a sua história. Deus quer fazer a obra completa na sua vida. Então fuja dos embaraços. Fuja daquilo que pode enroscar os seus pés.
Fuja daquilo que pode enroscar suas mãos. Fuja daquilo que pode sujar suas mãos. Fuja dos embaraços dessa vida. Porque o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, não se embaraça com as coisas dessa vida. O segundo ponto, a segunda qualidade, a segunda característica do homem e da mulher que Deus usa, é que este homem e esta mulher estará sempre disponível para Deus. Foi o que disse o profeta Isaías, aqui no capítulo 6 que eu li, só que no versículo 8. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? Isso é disponibilidade. Isso é estar disponível para Deus. Isso é querer ser usado por Deus. Se por um lado Deus insiste em te usar, Deus quer te usar, Deus conta com você para abençoar as pessoas, por outro lado, Deus precisa ver a sua disponibilidade. Você precisa continuamente dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero fazer a sua obra, eis-me aqui, Senhor. O homem e a mulher que Deus usa deve estar disponível para Deus. O terceiro ponto, a terceira característica do homem e da mulher que Deus usa, está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. É ser um amante dessa palavra. É ser um apaixonado por essa palavra. Você não pode ser usado por Deus se você não for amante dessa palavra. Você não pode ser usado por Deus se você não for crer, se você não crer piamente nessa palavra. Você não pode ser usado por Deus se você não for apaixonado pela palavra, meu irmão. Eu respeito as pessoas que não querem, que não têm paixão pela palavra. Eu respeito as pessoas que acham que devem ser usadas por Deus por outros meios, por outros caminhos, por outros métodos. Mas o método original, o método legítimo para você ser usado por Deus, é buscar a palavra, é crescer na palavra, é ser amante da palavra, é dedicar horas e horas à pesquisa. É incrível como pode existir pessoas que querem fazer a obra, querem até pregar, sem conhecimento da palavra. Meu irmão, nós não podemos pregar contando nossas experiências pessoais. Não é a minha experiência pessoal que vale na obra de Deus. Não é os meus muitos anos, por exemplo, de ministério que faz a diferença na vida das pessoas na obra de Deus. Não. Em que pese o fato disso ser importante, sim, mas não é isso que faz a diferença. Não é os seus conceitos pessoais, não é suas experiências, não é isso. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas é o poder da palavra de Deus. E tem mais um adendo aqui que eu quero acrescentar. Nós não podemos substituir a palavra pelos dons ministeriais. Os dons do Espírito Santo, o dom de profetizar, o dom de revelar, o dom de curar, os dons de visão, os dons do Espírito Santo não são maiores que a palavra. Eles são subordinados e orientados por esta palavra. Então, se você quer ser um instrumento de Deus, se você quer ser um missionário, você quer ser um pregador, se você quer fazer a obra de Deus, meu irmão e minha irmã, você precisa ser um amante da palavra. Você precisa ser apaixonado pela palavra, porque a palavra vai fazer toda a diferença. Uma outra característica do homem e da mulher que quer ser um instrumento de Deus, que quer ser usado por Deus, que quer ser uma bênção no reino de Deus, é esperar e crer nos resultados que vêm de Deus. Nós pregamos a palavra e não sabemos qual o resultado que ela vai trazer.
Mas uma coisa nós precisamos crer: a palavra vai trazer resultados. Nós pregamos essa palavra e muitas vezes não sabemos o alcance, pastor Natanael. Estamos pregando aqui pelas ondas da internet. Não sabemos em que estado brasileiro, em que país do mundo tem uma alma aflita, ou uma pessoa ouvindo essa palavra e sendo abençoado. Nós nunca sabemos os alcances que essa palavra pode produzir. Mas uma coisa Deus diz para você e para mim: pregue a palavra. Pregue a todo tempo. Pregue a tempo. Pregue quando faltar tempo. Pregue dentro do tempo. Pregue fora do tempo. Pregue a palavra. Porque os resultados não vêm de mim, não vêm de você, não vêm do pregador. Os resultados da pregação da palavra vêm do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, diz o profeta Isaías, todavia, a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia. Muitas são as vezes que nós pregamos essa palavra e não vemos os resultados na hora. Mas os resultados vêm de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus que quer ser usado pelo Senhor, precisa crer e esperar os resultados da pregação, os resultados da sua semeadura. Naturalmente, com certeza, Deus fará você enxergar que a sua missão não tem sido em vão, que a sua missão não terá sido em vão. Haverá resultados, porque a palavra de Deus não volta vazia. A outra característica para você que quer ser usado por Deus, o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, trabalha na direção do Espírito Santo. Se eu e você não trabalharmos na direção do Espírito Santo, nós vamos perecer. Nós vamos trabalhar com a ferramenta não afiada. Nós vamos trabalhar e não vamos ver resultados. A colheita e os resultados virão, e nós precisamos crer, mas desde que trabalhemos na direção do Espírito Santo, em harmonia com o Espírito Santo. Ó bendito pregador que trabalha junto com o Espírito Santo. Ó bendita pregadora que trabalha na direção do Espírito Santo. Ó bendito cantor que canta ungido pelo Espírito Santo. Ó bendita cantora, ó bendito missionário, benditos são aqueles que trabalham na direção do Espírito Santo. Porque o Espírito é quem dá a direção. Pode ser que esteja algum pregador, algum obreiro, algum missionário olhando para mim e dizendo: mas pregador, pastor Lenivaldo Silva, estou há tantos anos e ainda não tive reconhecimento. Meu amigo, minha amiga, fica na direção do Espírito Santo. Não se avexe, como diz o nordestino. Não se estresse com isso. Caminhe, pregue, ande, trabalhe, faça a obra na direção do Espírito Santo. Talvez você tenha desejo, como eu também tenho, de pregar nos maiores eventos dessa nação. Talvez você tenha vontade, como eu também, de pregar nos grandes congressos espalhados por esse Brasil e pelo mundo afora. E Deus ainda não te deu essas oportunidades. Deus ainda não te abriu essas portas. Não tem problema. Não desanime. Faça a obra. Caminhe na direção do Espírito Santo. Se você andar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, meu querido, é Deus quem vai levá-lo aos lugares aonde Ele quer que você pregue a palavra. Não aonde eu quero pregar, aonde Deus quer que eu pregue, aonde Deus quer que você ministre. É muito mais prazeroso, é muito mais envolvente, é muito mais gratificante você caminhar na direção do Espírito Santo e pregar aonde Deus quer te levar e não aonde você quer ir. Porque o galardão de Deus será dado de acordo com o seu andar na direção do Espírito Santo pela palavra. Encerrando essa palavra, pastor Natanael, voltando a palavra ao pastor Natanael.
Eu gostaria de encerrar a palavra dizendo que o homem e a mulher que Deus usa tem que ser, deve ser, precisa ser um homem e uma mulher de propósito. Você tem propósito, meu irmão? Você tem propósito, minha irmã? Ou você prega aleatoriamente, a troco de nada, sem saber para onde vai, sem saber o que acontece? Tenha um propósito na sua vida. Seja um homem, uma mulher de Deus, conforme Paulo disse aqui para encerrar, aos Filipenses capítulo 3 e versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É propósito. O homem e a mulher que Deus usa deve ser um homem e uma mulher de propósito. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus.